Então, minha amiga, meu amigo, obrigado por ter voltado. Segundo bloco da nossa aula de hoje sobre as considerações introdutórias da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí, meus amigos, estava falando para vocês do artigo 3º que vai trazer conceitos, aqueles conceitos chamados legítimos ou legais, porque o próprio legislador nos trouxe. E aí, artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por meio ambiente. Olha, a gente já leu esse conceito. É um meio ambiente ainda muito mais voltado para a sua concepção ecológica, mas que, claro, não deixa de ser aplicado, inclusive, ao meio ambiente artificial, como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem química, física e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tá bom? Eu não vou aprofundar porque isso aqui a gente já leu, inclusive lembrando que esse conceito não foi revogado pela Constituição, pelo contrário, ele foi ampliado. Inclusive, quando a gente fala em equilíbrio ecológico, a gente tem que lembrar dessas leis, influências, interações de ordem química, física e biológica, tá bom? 2. Degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. Olha, pessoal, entendam o seguinte: tudo que a gente faz no meio ambiente tem um impacto. Esse impacto pode ser positivo ou negativo. Positivo, se a gente vai lá, planta uma árvore, restaura um ambiente que tinha sido degradado, contribui de alguma maneira ali para uma reinserção de espécies que foram retiradas por atuação antrópica daquele local, a gente coloca de volta e aí o meio equilíbrio volta, o meio ambiente volta àquele equilíbrio. Ok, são impactos positivos, são possíveis, são raros, mas são possíveis. E aí, professor? Quando o impacto é negativo, a ele se chama degradação, tá bom? Agora, tenham cuidado, porque nem toda degradação é poluição. Toda poluição é degradação, mas nem toda degradação é poluição. E aí, professor? Vamos entender o seguinte. Se, olha, nesse simples ato que eu vou fazer agora, ó, inspirei, joguei fora o ar. E aí, professor? Você tirou oxigênio do ar, você quebrou as moléculas de oxigênio no seu organismo, na respiração intracelular, e devolveu gás carbônico para o ar. É claro que não 100%. Muito aqui era nitrogênio também, mas eu quebrei o oxigênio, mandei gás carbônico. Isso, pessoal, é uma degradação. A estrito sensu é uma degradação. Agora, nem toda degradação é ilícita. A gente, enquanto espécie, a gente também tem direito a sobreviver, a gente tem direito a se alimentar, a gente tem direito a uma moradia, a nossa proteção, tá ok? E muitas vezes a gente acaba degradando o meio ambiente de uma maneira que não é ilícita. E aí nós vamos chamar de degradação, mas não de poluição. E aí, professor, o inciso 3 vai nos trazer o conceito de poluição. Poluição é a degradação da qualidade ambiental, uma alteração adversa, resultante de atividades que direta ou indiretamente, aí sim, pessoal, vocês vão notar, inclusive, que a poluição foi criminalizada. Olha a importância desse inciso 3. Lembra quando vocês estudaram direito penal, estudaram as chamadas normas penais em branco, que podem ser complementadas por outras normas, que podem ser a mesma lei ou outra lei, ou mesmo atos normativos infralegais? Endógeno, exógeno, não sei o que, né? Propriamente dito. E aí, pessoal, nós estamos diante ali no crime de poluição de uma norma penal em branco, que é completado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Poluição não é qualquer degradação, mas uma degradação que uma de 5 coisas, não é ao mesmo tempo, tá bom? Então, são alternativas aqui, não cumulativos, essas alíneas. A. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Por óbvio, se o meio ambiente é ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, o que prejudicar essa saúde, essa qualidade de vida, por óbvio, está degradando de maneira ilícita e até mesmo inconstitucional o meio ambiente, tá bom? Então, é uma poluição. B. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Meus amigos, mais uma vez o princípio do desenvolvimento sustentável. Não é poluição apenas o que trouxer um desequilíbrio ao meio ambiente.
Poluição também é aquilo que trouxe um desequilíbrio à sociedade e à economia. Inclusive, algumas ações que às vezes são promovidas no intuito de se promover o meio ambiente, às vezes é um ato de poluição. A gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? C. Afetem desfavoravelmente a biota. A biota, pessoal, é tudo que é vivo no nosso planeta. É a biosfera. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Pessoal, estética, eu estou diante ali, via de regra, do meio ambiente cultural, da maneira como nós nos relacionamos, como a gente vê, por exemplo, a paisagem, mas não apenas ela. Ou as condições de saúde, de novo, meio ambiente ligado ali com saúde. Agora, se tem uma linha que eu tenho que destacar para vocês, porque traz conceitos muito mais objetivos do que suas irmãs, essa linha é que está destacada aí. Considera-se poluição também é que quando se lança matérias ou energias em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma fábrica e pela minha chaminé eu estou lançando substâncias a mais do que os padrões permitem, eu estou cometendo uma poluição por lançamento de matérias. Se eu tenho uma usina nuclear, claro que eu não posso ter, né? No nosso país não é assim. Mas vamos lá. Se existe uma usina nuclear que está lançando em desacordo energias de radiação no espaço onde ela está inserida, em desacordo com os padrões de qualidade, então eu estou falando de uma poluição por lançar energias em desacordo com os padrões de qualidade. E aqui eu aproveito para chamar a atenção de vocês para um dos nossos primeiros instrumentos do artigo 9º, que a gente vai passar bastante tempo nele, que são os padrões de qualidade ambiental, que são instituídos via de regra, não apenas, mas via de regra, por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente em sua competência deliberativa, tá bom? Então, via de regra, quando a gente vai examinar lá no processo penal se a pessoa cometeu poluição, o que mais é levado em conta é essa linha E, apesar de não ser a única, mas é a mais cobrada também em provas e concursos, daí o destaque que eu dou para ela. 4. Poluidor, a pessoa física ou jurídica. Agora, olha uma das coisas mais importantes, lindas que tem aqui, de direito público ou privado. O nosso poder público, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, os territórios, todas as suas autarquias, fundações, entidades, órgãos e o que mais você quiser chamar a atenção, empresas públicas, sociedades de economia mista, também podem ser poluidoras. A gente tem um mau hábito de achar que o Estado, por ser o protetor do meio ambiente, ele não pisa na bola e não polui, não degrada o meio ambiente, polui. Um Estado feito pelo governo é um exemplo do que ele pode estar trazendo impactos negativos ao meio ambiente. Uma indústria, sei lá, uma Petrobras, a gente já viu várias vezes acontecendo ali o rompimento de cascos de navio, o rompimento de oleodutos, poluindo ali, por exemplo, a Baía de Guanabara. Não é porque a Petrobras é empresa pública, é orgulho nacional, que ela não pode cometer poluição. O governo do estado pode, o governo federal pode. Pode cometer, não é que deva. E se cometer poluição tem que responder. Penalmente é um pouco mais difícil, mas civil, administrativamente, eleitoralmente, tributário, tudo isso pode sofrer consequências, tá bom? 5, aí com redação ali de 89, né? Nova, porque não veio de 81, mas já bem antigo. Recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna, a flora, etc, etc, etc. Pessoal, a gente chegou aí a quase 10 minutos de novo, eu vou encerrando o bloco para não ficar com assuntos partidos e a gente segue com os próximos artigos da Lei 6938. Obrigado pela companhia, bebe uma água, estira o espinhoço e volta assim que puder, tá bom?